herança e achado em falta. Daniel capítulo 5, versículo 27. Estamos de volta com o estudo, ainda na fase de investigação. Peço a você que compartilhe aí na ordem com mais pessoas. Não esqueça de João 3,16. Estamos falando de julgamento, mas o desejo de Deus é salvar. O principal já fez, cabe a nós nos decidirmos de que lado vamos ficar. Vimos na parte passada o porquê do juiz vir primeiro pela casa de Deus, o porquê os cristãos são os primeiros a serem julgados e seus casos serem decididos. Isso, o caso daqueles que descem à sepultura hoje. Como vimos aí, o fim da investigação para os cristãos acontece no momento em que a morte bate à porta. Ali, tudo é decidido, o caso é decidido. Tanto do crente como do descrente, mas como vimos na parte passada, estávamos comentando a respeito que o juiz vem primeiro pela casa de Deus. Portanto, o caso da igreja de Deus é decidido primeiro do que aqueles que não aceitam o plano da salvação. Vimos qual é o final daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, não terão bom fim. Aqueles que descem à sepultura como transgressores da lei não terão mais oportunidade de salvação. E aqui vamos dar continuidade ao estudo, trazendo um relato aí do fim da investigação para o rei Belsazar. Um rei da antiguidade que desprezou o plano da salvação, teve todas as oportunidades de salvação dadas por Deus, mas não aceitou. Desprezou. Como já disse, o principal Deus já fez. Cabe a nós decidirmos de que lado ficar. E Belsazar escolheu ficar do lado errado. Então compartilha aí, esse relato vai ser dividido em duas partes, por ser grande. Compartilhe com mais pessoas. E antes de seguir, então, vamos aqui orar. Oremos. Pai bondoso, obrigada pela Tua palavra, por até aqui chegarmos. Que nesse momento o Senhor venha se fazer presente. Venha ser também com todos aqueles que estão acompanhando esse estudo. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então esse relato vem de alguém que viveu na antiguidade. Está registrado no livro de Daniel, capítulo 5. A Bíblia em Daniel 5:22 se refere a Belsazar como sendo filho do rei Nabucodonosor, antigo rei da Babilônia. Mas de acordo com a arqueologia, há relatos da história passada que dizem que Belsazar era neto do rei Nabucodonosor. Belsazar era filho de Nabonido, que ao se ausentar do reino, Nabonido deixava Belsazar no comando do seu reino, em seu lugar. Assim conta o Dr. Rodrigo Silva, apresentador ali da TV Novo Tempo. Mas vamos aqui tratar Belsazar como filho de Nabucodonosor, como diz a palavra, né? O relato do rei Nabucodonosor está em Daniel capítulo 4. Belsazar era um rei idólatra. Seu pai Nabucodonosor também, quando vivo, andou no caminho de idolatria. Era adorador de falsos deuses. E um dia então, através de um sonho, Deus lhe falou, né? Falou ao seu coração, lhe advertiu. E usou então o profeta Daniel para dar o significado do sonho que ele deu a Nabucodonosor. Mas com o passar do tempo, infelizmente Nabucodonosor esqueceu as advertências de Deus. A história então desse rei está no capítulo 4 de Daniel. Se você quiser então acompanhar, quiser saber mais a respeito, veja aí Daniel capítulo 4. Só após um momento difícil de sua vida, Nabucodonosor se converteu, se entregou a Deus. Reconheceu que Deus estava acima de tudo e de todos. Desceu então à sepultura a salvo. Aceitou Deus como seu salvador e desceu à sepultura a salvo. Já Belsazar seguiu um rumo diferente. Preferiu ficar na idolatria, cercado de deuses mortos. Desprezou o Deus de seu pai e foi mais longe ainda. Ele afrontou a pessoa de Deus. Quando, ao dar uma festa para os seus grandes, mandou buscar os utensílios sagrados da casa de Deus. Utensílios esses que no passado foram trazidos pelo seu pai, Nabucodonosor, que saqueou o templo, a casa de Deus, levando tudo para a Babilônia, juntamente com o povo cativo. E isso aconteceu antes de Nabucodonosor se converter, quando ele era ainda um rei idólatra. Então o rei Belsazar deu ali uma festa. Está aqui relatado em
Daniel capítulo 5, a partir do verso 1, diz então: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer do banquete, a sala do banquete, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo de Deus em Jerusalém. Não pertencia a ele, né, os utensílios de ouro e de prata. Era de Deus. Mas ele mandou buscar ali para a sala do banquete, para a festa dele. E aí continua: para que neles bebesse o rei, seus grandes, suas mulheres, concubinas e amantes. As concubinas amantes. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e pedra. Isso fez Belsazar, né? Isso fez Belsazar. Afrontando a Deus. Vivia cercado de ídolos, de pedra, de madeira, imagens de escultura. Se Deus quisesse derribar tudo aquilo ali, desfazer, destruir, Deus fazia. Mas Deus não fez. Deus não age dessa forma. Era Belsazar que tinha que fazer. Mas ao contrário, né? Belsazar pegou os utensílios que não pertenciam a ele, que era da casa de Deus. Rei idólatra. Idolatria era o que prevalecia na Babilônia. Belsazar afronta a Deus perante todo o seu reino. A afronta chega ao conhecimento de Deus. E ali, em frente ao trono do rei, na parede, surgem os dedos, que começam a escrever. E o verso 5 diz: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Verso 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Belsazar foi longe demais, agindo como louco. Então aqui vamos ver ao longo do estudo a respeito, né, desse caso aí, desse rei que desprezou a palavra de Deus. Como já disse, o que predominava na Babilônia era a idolatria. Mas entre os cativos levados de Jerusalém para a Babilônia, havia ainda os adoradores do Deus vivo, Deus do céu, do Deus do céu. Mesmo a cativos, né, presos, permaneciam sendo fiéis a Deus. Isso significa que havia intercessão perante o tribunal de Deus pelas autoridades da Babilônia. Veja o que diz Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem ali no reino da Babilônia poderia orar em favor de um rei como Belsazar? A idolatria predominava. Mas não podemos esquecer que o profeta Daniel ainda estava no reino. Era um homem de oração. Com certeza tinha um hábito de orar pelas autoridades. Com certeza ali o reino da Babilônia estava nas orações de Daniel. Se Daniel estava no reino, ele sabia do banquete do rei. E o que dizer dos utensílios sagrados? Será que Daniel não tinha conhecimento? Com certeza, Belsazar estava nas orações de Daniel. E todo o reino da Babilônia estava nas orações de Daniel, as autoridades ali. E por que Deus se manifestou a Belsazar? Porque simplesmente não deixou que ele fosse destruído. Qual era a intenção de Deus ao ir até Belsazar? Lembra o que diz Ezequiel 18:32? Que Deus não se alegra com a morte de ninguém, que o desejo dele é que o homem se arrependa e se converta. O desejo de Deus era alcançá-lo, assim como conseguiu alcançar Nabucodonosor, seu pai.
Deus esperava que, como seu pai, Belsazar se arrependesse e se humilhasse perante ele, se convertesse. Isaías 55, verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, com certeza, de oração intercessora e em meio ao que se passava ali no reino da Babilônia. Deus ali atendeu as orações de Daniel. E ele veio ali dar a última oportunidade para Belsazar. Naquela noite, com certeza, Deus queria apagar os pecados de Belsazar, mas cada um tem que escolher de que lado quer ficar, né? A pergunta aqui é: por que Deus não enviou o profeta até o rei? O profeta não estava lá? Não estava orando por ele? Porque Deus não enviou ele até o rei? Com certeza não seria bem recebido. As trevas predominavam no ambiente. O profeta corria risco de ser preso ou morto por Belsazar. Belsazar não tinha os mesmos sentimentos, o mesmo respeito que seu pai teve por Daniel. Não tinha. Daniel poderia ser visto como um louco. O rei poderia ver a ação de Daniel ao entrar na sala do banquete como uma afronta a ele. Deus então bate a porta do coração de Belsazar. Contra Deus ele não poderia fazer nada. Belsazar tem o privilégio de ver uma cena sobrenatural. Daniel 5. Dedos escrevendo em uma das paredes do palácio. Dedos escrevendo em uma das paredes do palácio. Belsazar treme diante do que vê. A mão se vai, ficando a escritura na parede. Belsazar manda chamar os adivinhos, caldeus, feiticeiros, para decifrar a escritura. E promete vestir de púrpura, colocar a cadeia de ouro ao pescoço e dar o terceiro lugar em seu reino. Por que o terceiro? Porque, segundo o professor Rodrigo Silva, o primeiro era de Nabonido, seu verdadeiro pai. E Belsazar ocupava então o segundo lugar. Portanto, só poderia oferecer o terceiro. E o que aconteceu ali? Ninguém no palácio conseguiu decifrar a escritura. Ninguém. Belsazar não lembrava mais de Daniel. Tanto é que ele não mandou chamar Daniel juntamente ali com os sábios. Só que no tempo de Nabucodonosor, quando o rei, Daniel foi constituído por ele como chefe dos magos, dos sábios, na Babilônia. E Belsazar tinha conhecimento da história de seu pai. Mas parece que esqueceu. Sua mãe então, entra na sala do banquete e fala a respeito de Daniel, do ocorrido no passado com Nabucodonosor. E fala de Daniel. Belsazar então manda trazer Daniel à sua presença. E em Daniel 5,14 ele diz: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses, está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. E aí ele acha que o Espírito dos deuses, que Daniel tinha vários deuses, que o Espírito dos deuses estava em Daniel. E no verso 15 ele diz: acabaram de ser introduzidos na minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. E no verso 16 ele diz: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então aqui no verso 16 ele já fala como se Daniel, se o poder viesse de Daniel, como se Daniel tivesse poder para fazer alguma coisa. Ele não fala do Deus de Daniel. E lá no verso 14 ele fala do Espírito dos deuses. Ele não fala do Deus do céu, que é o Deus de Daniel. Então ele ofereceu o terceiro lugar, porque Nabonido, seu pai, era o primeiro, Belsazar o segundo, e agora quem decifrasse a escritura seria o terceiro. E no verso 17 então, Daniel responde, então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei a escritura
e lhe farei saber a interpretação. Daniel não estava interessado nos presentes do rei, mas seu desejo era que o rei se convertesse a Deus e abandonasse a idolatria. Que ele reconhecesse a superioridade de Deus. Que ele considerasse Deus como Rei dos Reis, né? Como Senhor dos Senhores. Daniel, então, antes de dar o significado da Escritura, chama, então, a atenção do rei para os acontecimentos que ocorreram no passado com seu pai, e no qual Belsazar tinha conhecimento, mas ignorou os feitos ali que Deus operou na vida de seu pai. Deixou para trás, né? Achou melhor esquecer. E no verso 22 diz... No verso 22, então, de Daniel 5:22, ele diz: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isto. Você vê que aí é falado que ele sabia, né? O profeta disse que ele sabia a respeito do que aconteceu com o pai dele. E o verso continua dizendo: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes e as tuas mulheres e concubinas, né, as amantes, bebeste vinho neles. E além disto, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Daniel, guiado pelo Espírito de Deus, chama a atenção então do rei para o caminho de idolatria o qual ele escolheu. Mesmo sabendo a respeito do Deus verdadeiro, ele deu as costas para a verdade. Preferiu os deuses mortos, como diz o Salmo 115, tem boca e não fala, tem olhos não veem, ouvidos mas não ouvem, pés mas não andam, mãos mas não podem apalpar, cegos, deuses mortos. E no verso 24, né, Daniel 5:24, então da parte dele, de Deus, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsi. Tekel e Parsi. Então, após informar o rei de seus erros, Daniel dá ao rei o sentido da escritura. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Como diz o Salmo 139, verso 16, Davi disse que todos os seus dias vividos foi escrito no livro de Deus, trazendo para Belsazar: todos os seus dias vividos também foram escritos no livro de Deus. Um dia de cada vez. Todo ato idólatra praticado pelo rei Belsazar, e também os relatos que ele sabia sobre os feitos de seu pai, também estava escrito no livro de Deus. Belsazar não estava inocente na história. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Belsazar com uma ficha criminal enorme perante o tribunal de Deus. Por desprezar o bem, o mal pesou na balança de Deus. Por viver na terra sem advogado no céu, os pecados de Belsazar se acumularam no céu. Porque se durante sua vida nunca deu ouvidos a Deus, nunca se arrependeu, né, do que fez, seus pecados não puderam ser apagados. Porque Deus só apaga através da intervenção de Jesus. E isso se o homem reconhecer, se arrepender e aceitar Jesus como Salvador, como Senhor. Advogado. Belsazar não quis saber do plano da salvação. Não quis saber do advogado Jesus. Apocalipse 18, verso 5 diz: porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos seus atos iníquos. Atos iníquos dela, né? Então aí se refere à Babilônia, né? Que simboliza grande confusão espiritual, grande confusão religiosa. E Belsazar era rei da Babilônia literal, da cidade. O rei da cidade, idólatra. Belsazar se encontrava mergulhado no mundo da idolatria e não estava disposto a sair dela. Como rei idólatra, ele arrastava consigo ali o reino rumo ao abismo de trevas, de condenação. Deus sabia tudo a respeito de Belsazar.
Apocalipse capítulo 2, verso 2 diz: conheça as tuas obras. Verso 4 diz: tenho porém contra ti. Aí se refere à igreja, mas o que quero dizer com isso é que se Deus sabia a respeito, né, tem conhecimento a respeito do que se passa dentro da igreja, Ele também sabe do que se passa fora da igreja. Ele sabia a respeito da vida de Belsazar. Então, mesmo após Belsazar tomar conhecimento da Escritura, não fez caso, não deu importância, não se humilhou perante Deus. Era para ele cair de joelhos ali perante Deus, ali diante de todos, diante do reino, mas ele não fez. Pense quantas pessoas se converteriam ali, seriam ganhas para Deus se ele como rei tivesse se prostrado perante Deus. Belsazar cumpriu o comprometido, deu os presentes a Daniel, vestiu de púrpura, pôs cadeia de ouro em seu pescoço, fez de Daniel o terceiro maior em seu reino. Isso ele faria a qualquer um que lesse a Escritura. Como foi Daniel, ele cumpriu com sua palavra, mas ficou por isso mesmo. Belsazar achava que chegaria até o dia seguinte. Achava que no dia seguinte iria se assentar no trono do seu palácio. Não sabia ele que seu reino seria tomado aquela noite. Deus não lhe falou que seria aquela noite, mas se depois de tudo que Deus lhe falou, né, ao enviar aquela mão, ao enviar o profeta para decifrar ali o sentido da mensagem, se ele não deu importância, se Belsazar não deu importância, ele não fez caso, se Deus tivesse dito que seria aquela noite, teria Belsazar acreditado? Aquela era a última chance de Belsazar, a última oportunidade de salvação para Belsazar. Belsazar, cego pelo pecado, agiu como rico, avarento da parábola contada por Jesus em Lucas 12, 20. O rico, guiado pelo seu próprio eu, avarento, fazendo planos contrários ao que Deus tinha para sua vida. E ali na parábola Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Lembra de Provérbios capítulo 1, verso 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Belsazar agiu como louco, seguindo a loucura do seu próprio coração. Esqueceu que era mortal, que seu reino era temporário, não aceitou Deus como o rei dos reis, não deu o primeiro lugar em seu reino, em seu coração, a Deus. Preferiu antes ficar com os seus deuses mortos, as imagens de escultura. Então vamos aqui fechar com a parte do nosso estudo. Na próxima parte vamos continuar com o relato para ver o fim da investigação para o rei Belsazar. Ele escolheu o lado errado, né? E perdendo então a salvação. Então aguarde a próxima parte do estudo. E vamos compartilhar com mais pessoas. Estamos falando aí, dando aí o exemplo de como acontece o fim da investigação para aquele que despreza a palavra de Deus. Se você desejar saber mais a respeito da palavra, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assiste TV Novo Tempo, né, na Sky, Net, Oi, claro. Só você procurar que você vai encontrar. E que nós venhamos a fazer, aí, escolher o lado certo, que é estar ao lado de Deus. Compartilhe aí a mensagem. Não esqueça que o juízo já começou. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.